Olá, excelente tarde para você. Consulta ao doutor, ou melhor, a sua consulta com hora marcada está no ar. Como que você passou o seu final de semana? Espero que você tenha aproveitado bastante para descansar e não para se cansar ainda mais, porque a gente às vezes aproveita o final de semana para colocar a casa em dia, para levar os filhos, sobrinhos, netos para passear, acaba se cansando 1000 vezes mais, não é verdade? Vamos ao nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a saúde ocular dos nossos pequenos. Como a gente sabe, como é de praxe aqui, trazemos os problemas, mostramos quais são os sinais daquela determinada condição e depois, logo na sequência, a gente traz a solução e qual é o melhor caminho para você resolver essa questão que você percebe no seu familiar, no familiar da sua vizinha, enfim, isso é consulta ao doutor. Estaremos hoje, gente, divididos por blocos. Então, neste primeiro bloco, a gente vai falar sobre quais são os problemas e as condições que mais afetam as nossas crianças. E no segundo bloco, vamos trazer dicas de como escolher o melhor óculos, o que deve ser levado em consideração. E é só o estilo da minha criança? É só o que ela escolheu? Ou precisa ser levado, sim, a lente específica para aquele tratamento? Pois é, se você lembrou de alguém aqui esse nosso programa vai interessar, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Te convido a você compartilhar o nosso link de transmissão, porque informação boa, gente, deve ser informação compartilhada, então que a gente alcance a quem precisa, combinado? E para isso nós dependemos, é claro, de você. Te convido também a você participar da sua consulta, ela foi marcada para você pelo 0 operadora 11 3337 5886. Como eu disse, estaremos divididos por blocos, então não deixe de enviar a sua dúvida, o seu questionamento, o seu relato já desde o início, para você aproveitar e ter a chance da nossa doutora que já está aqui presente poder respondê-lo, combinado? E temos também a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no Instagram, na rede vizinha, @consulta ao doutor HitTV. Diretor, coloca pra gente a nossa primeira enquete na tela. Quais dicas você precisa para proteger a visão das crianças? Orientações sobre o uso correto de óculos e lentes de contato. Como criar o melhor cantinho de estudo? É essa informação que você quer obter aqui neste primeiro bloco? Ou como proteger os olhos da luz azul, aquela famosa, presente aí quando as crianças fazem uso dos celulares, tablets, dos notebooks, televisores, enfim. Entra lá e clica na alternativa, qual informação que você quer receber hoje. Antes de mais nada, te lembro que hoje, gente, é segunda-feira, o dia da semana que a gente deixa reservadinho para a gente aprender um pouco mais a respeito dos olhares do direito. Aqui nós temos direito quando somos consumidores, quando temos problemas com os nossos vizinhos, enfim. Vamos receber agora o advogado Leonardo Girundi no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria! Mais uma vez aqui entrando na sua casa. Eu me sinto assim, dentro da sua sala agora. Que pena que eu não posso sentir o cheirinho do café. Tenho certeza que esse horário você está tomando um cafezinho gostoso. E é uma alegria para mim poder tratar do seu direito. Aqui nesse quadro nós tratamos do seu direito, com todo o respeito e carinho que você merece. Então, mande sua dúvida, mande sua pergunta, que eu, Leonardo Girundi, vou te responder. Você já tem o nosso WhatsApp? Anota aí o WhatsApp da televisão. É 11 3337 5886. 3337 5886. E também pode mandar pelo nosso e-mail, no seudireito@hittv.com.br. Você manda sua dúvida, você manda sua pergunta, você manda o seu comentário, que ele chega até a minha pessoa para que eu possa te responder. Aproveite e anote também o nosso Instagram, no @Leonardo Girundi. Nos siga lá, mande sua dúvida e sua pergunta. E faça aqui como a Cláudia. A Cláudia nos mandou lá de Vitória do Espírito Santo. Olha que interessante. Então faça como ela, mande sua dúvida que você também será respondido. Doutor, eu e meu irmão recebemos o apartamento do meu pai como herança e ele não quer vender. Como devo prosseguir? Gente, isso é mais comum do que você imagina. Isso é extremamente comum. Aqui tem uma vantagem, que são só 2 pessoas, porque é muito comum que isso aconteça quando são 10, 8, 7 herdeiros. E é possível vender? Sim. Da mesma forma que ninguém é obrigado a continuar sendo dono, porque aqui o que acontece é como se fosse um condomínio.
né? São duas pessoas proprietárias de um imóvel só. Então, existe ali como se fosse um condomínio. Então, você pode vender a sua parte? Pode vender. E o outro deve aceitar isso? Deve aceitar isso. E como fazer se ele não aceitar? Você pode propor uma ação judicial para obrigar aquela venda. O juiz vai autorizar a venda, a parte dele o imóvel todo será colocado à venda e a parte dele, você recebe a sua parte, ele recebe a parte dele. Pessoal, mas se ele não quer vender, se ele não quer vender, ele pode também optar em comprar a sua parte. O que ele não pode fazer é te impedir de vender aquilo que é seu, ok? Então, se você quer vender e ele não quer comprar, será colocado à disposição para um terceiro que faça essa compra. Então, existem 3 opções. Você compra a parte dele, ele compra a sua parte ou um terceiro compra as 2 partes. Acontecendo de um terceiro comprar, esse valor é depositado judicialmente, cada um recebe o seu quinhão ou a sua parcela relativa àquela venda. Ok? Tenho certeza que eu respondi a sua pergunta e faça com a nossa amiga lá de Vitória do Espírito Santo. Mande sua dúvida e sua pergunta que eu, Leonardo Girundi, vou te responder. Sempre um privilégio estar aqui com você e até a próxima. Um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Lembrando que toda segunda-feira o Dr. Leonardo Girundi está aqui com a gente, esclarecendo dúvidas, as dúvidas dos outros, que muitas vezes são as nossas. Então, é um quadro extremamente importante de prestação de serviço. Se você tem alguma dúvida e quer que o Dr. Leonardo Girundi, de repente, na semana que vem, possa te trazer esclarecimento, não deixe de encaminhar um e-mail para seudireito@hittv.com.br, combinado? E agora então, gente, dando início a este nosso primeiro bloco para falar sobre as doenças e as condições oculares que podem afetar as nossas crianças, vamos conhecer a respeito da nossa doutora, vamos entender um pouco mais sobre o perfil dela. Na nossa tela, diretor. Andréa Greco, ela atua na área, gente, há 20 anos. É especialista em oftalmopediatria e estrabismo, com foco no diagnóstico precoce para o desenvolvimento infantil. Ela é formada pelo Hospital das Clínicas e pela FMU aqui de São Paulo. Ela se destaca pela abordagem humanizada com os pequenos e seus familiares e pelo investimento na formação de novos oftalmologistas. Seu maior desafio é conscientizar os pais sobre a importância da avaliação oftalmológica precoce, afinal, identificar é tratar problemas visuais. Ao identificar e tratar os problemas visuais, você pode mudar a trajetória de uma criança. Olha que forte essa frase, doutora. Seja muito bem-vinda aqui no nosso bate-papo. Muito obrigada, Dani, pelo convite. É um prazer a gente conversar de um tema tão importante assim para essa geração que no futuro vai estar aí como os próximos, né? Os próximos que estamos aí construindo as novas gerações, Exatamente. do Brasil, enfim. Doutora, quando, no meu caso, por exemplo, nunca tinha tido problemas, eis que a idade vai chegando e a gente começa a sentir, ficou um pouquinho difícil de enxergar aqui, um pouquinho difícil de enxergar ali. Por quê? Por que a gente percebe isso? Porque eu tinha referência do que era enxergar bem e do que se tornou a minha visão. Aí eu detectei, não está muito bem, é melhor eu procurar um oftalmologista. Agora, para uma criança que teve problemas desde sempre, isso fica muito difícil, porque a mãe depende que a criança dê sinais, né? E aí, como que ela pode ajudar? Então, é super difícil e por isso que é tão importante o exame de rotina, a gente não esperar a criança reclamar. Primeiro porque a criança não nasce enxergando, a visão dela só vai ficar parecida com a nossa entre 5, 6, 7 anos de idade. Então, a criança já não tem uma visão perfeita. Então, é difícil dela saber o que está borrado, o que não está borrado. E se ela nasceu com alto erro refrativo, algum problema visual mais grave, ela nunca enxergou, ela não sabe o que é enxergar, ela não tem essa referência, então dificilmente ela vai reclamar. Ela começa a aproximar as coisas, ela começa a tropeçar, às vezes a coçar muito o olho, a piscar. Olha que bacana, o pai esses sinais perceber que alguma você tá coisa trazendo. que não está enxergando. Na escola, a professora vê que tem alguma dificuldade, a escola é um grande parceiro, porque muitas vezes é a escola que fala para os pais que a criança está tendo alguma dificuldade escolar que não está sendo assim, a criança está tudo desenvolvendo bem e a alfabetização está ruim, a visão está ruim, então eles são grandes parceiros com a gente. E aí eu queria entender, você estava falando a respeito da escola, o quanto a escola é parceira nessa identificação, mas o que acontece objetivamente com uma criança quando ela tem problema de visão?
Então, depende do problema. Quando a criança tem um problema de visão muito jovem, a depender do problema, o desenvolvimento da visão da criança não vai se fazer de forma adequada. Então, se a criança não fez um diagnóstico precoce, não foi no oftalmologista antes dos 5, 6, 7 anos, se ela descobrir isso depois, pode ser que mesmo colocando óculos ou mesmo fazendo o tratamento, ela não enxergue bem. Ela perde essa oportunidade de aprender a enxergar. Porque a gente está aprendendo a andar, a falar, mas a enxergar também. E se a gente passa desse tempo, às vezes um diagnóstico tardio pode comprometer a visão para toda a vida. A gente estava acompanhando no jornal, no Redação HIT, que um bebê deve ir a primeira vez ao oftalmologista, oftalmopediatra, até 1 ano de idade, entre 6 meses e 1 ano. É neste período mesmo? É neste período. Na verdade, assim, quando os bebês nascem na maternidade, eles já devem fazer o teste do reflexo vermelho, que são os pediatras que fazem no berçário. É tipo um teste do pezinho? É tipo um teste do pezinho, isso, que ele vai ver o reflexo vermelho, que é aquele reflexo vermelho que a gente sai nas fotos. Eles vão ver se está tudo ok. Porque se tiver alguma alteração, o bebê já vai ser encaminhado do berçário para fazer essa avaliação. Estando tudo bem, o primeiro exame, se possível, até 1 ano de idade, tá bom? Entre 6 meses e 1 ano. Isso para bebê que não nasceu prematuro, que não tem nenhuma doença neurológica ou alguma outra comorbidade, assim, detectada. Até 1 ano de idade, fazer essa primeira avaliação. É lógico que essa primeira avaliação não dá para saber o quanto o bebê enxerga, porque o bebê não vai informar para a gente. Mas a gente consegue ver o grau que a criança tem, toda criança tem um pouquinho de grau, a gente tem que ver como é que tá. A gente consegue detectar se tem algum estrabismo, catarata, alguma alteração no fundo de olho que mereça um tratamento precoce. A grande maioria das crianças que passa nessa consulta não saem com óculos, não saem com tampão, mas é muito importante essa avaliação porque a gente pega num momento muito bom para iniciar o tratamento. Muito bacana saber disso, essa informação é valiosíssima, não é? Te convido a você participar, é claro, dessa sua consulta. Foi marcada para você pelo 0 operadora 11 3337 5886. Pessoal, nós preparamos uma telinha para trazer um pouco dessas doenças, dessas condições a que as nossas crianças estão sujeitas. E aí queremos, é claro, a explicação da nossa doutora. Na nossa tela, diretor, vamos lá, problemas de visão mais comuns nas crianças. Temos aqui estrabismo, miopia, hipermetropia, astigmatismo, catarata congênita, ambliopia e retinoblastoma. Vamos começar pelo estrabismo, doutora. Que condição é essa? De que forma os pais podem perceber? Acho que essa é uma das condições que são mais fáceis, correto? Na grande maioria das vezes, sim, porque o estrabismo é o desalinhamento ocular. Então, até os 6 meses é normal a criança ficar com o olho meio perdido. Depois dos 6 meses, a criança tem que olhar fixamente com os 2 olhos alinhados. Quando um olho escapa ou para fora, ou para dentro, ou para cima, ou para baixo, isso aí a gente chama de estrabismo, tá? A grande maioria dos estrabismos é perceptível e o pai consegue perceber que a criança está com esse desvio e leva na consulta. Mas existem os microestrabismos que não são perceptíveis para um leigo, que precisa passar na avaliação oftalmológica. E a criança com estrabismo não é só a questão estética, vamos dizer assim, do olho desviado, é também a questão funcional, porque esse olho desviado, ele não desenvolve a visão como deveria. A criança vai desenvolver a visão do outro olho normal e o olho desviado é uma das causas de ambliopia, que é o olho preguiçoso. Esse olho não desenvolve bem. E se não for tratado precocemente, essa visão fica fraca para o resto da vida, tá? Então, piora a acuidade visual, piora contraste, visão de profundidade. Tem uma série de questões que, não só a estética do desvio, que os pais muitas vezes se preocupam com a estética, mas também tem essa questão funcional. A estética pode ser assim, corrigida, muitas vezes com cirurgia, em qualquer momento da vida, mas a função é só nesses primeiros 5, 6 anos de vida que a gente tem para tentar corrigir. Esse microestrabismo, ele pode vir a evoluir, que é isso que é mais difícil de ser detectado? Na grande maioria das vezes, não. O microestrabismo mantém-se como um microestrabismo e a gente vai detectar como? Uma criança que não está enxergando bem de um dos olhos. A gente faz o teste, um olho está enxergando bem, o outro olho não está enxergando bem. A gente faz alguns testes adicionais e detecta um microestrabismo. Por isso que não adianta, assim, às vezes os pais, não, ele está enxergando bem, não tem desvio. Mas às vezes pode ter um micro que não dá para perceber, né? O que dá para perceber, todo mundo vê, o vizinho vê, a tia fala, a avó fala, todo mundo percebe. Mas o micro, não.
E quais são as formas de tratamento? Sempre cirúrgicas ou não necessariamente? Não, muitas vezes não. Muitos estrabismos estão relacionados à falta do óculos. Então, só da gente colocar o grau certo, com o óculos certo, esse olho já alinha, tá? Além disso, a gente tem o tratamento com tampão, que não visa endireitar o olho, mas sim tratar essa função desse olho para ele enxergar melhor. A gente tem alguns casos que podem se beneficiar de exercícios ortóticos, é a minoria, mas alguns casos podem se beneficiar. Alguns casos podem se beneficiar de toxina botulínica, que é o mesmo botox que a gente aplica para ruga, a gente aplica no músculo, e em outros casos a cirurgia. Entendi. Miopia e hipermetropia. Explica um pouco mais pra gente. Eu vou colocar miopia, hipermetropia, astigmatismo num bolo só, que a gente chama de erros refracionais, que é o grau que a criança usa no óculos. Tá. Então, a hipermetropia, em termos gerais, o olho é pequeno e a imagem forma atrás da retina. Na miopia, o olho é grande, a imagem forma na frente da retina. E o astigmatismo é quando você tem uma irregularidade, uma parte forma atrás, a outra parte forma na frente. Toda criança deve ser hipermétrope, é o que a gente espera. O olhinho delas é pequeno e conforme elas vão crescendo, esse olho vai crescendo, essa hipermetropia vai diminuindo. Então, nas primeiras consultas que a gente faz, a gente espera uma criança hipermétrope. É um normal até determinada idade, tá bom? Esse processo de emetropização, que a gente chama, acontece do nascimento até uns 18, 20 anos. E é essa tentativa do próprio corpo deixar o olho no zero quando a gente tiver uns 20 anos, mais ou menos. Entendi. E aí, nos casos em que são recomendados o uso de óculos, lentes de contato e tudo mais, eu queria entender, porque muitas pessoas falam, de repente, se você forçar aquele olho preguiçoso e tudo mais, você, ou não usar um grau muito elevado, você pode ajudar o seu olho a responder melhor, fazer com que ele reaja melhor. Tem essa questão ou não necessariamente? Isso é um mito que a gente acreditou a vida inteira? Mito. Na verdade, em relação à miopia, existem estudos que mostram que o não uso do óculos é um fator para que essa miopia progrida mais rápido, que ela cresça mais rápido. Então, nas crianças com miopia, que a maioria das crianças que vão usar óculos são míopes, elas tem que usar o grau total que elas têm mesmo. Não adianta não usar ou usar menos. Usar o óculos vai ajudar a essa miopia não crescer tanto. Em relação à miopia, a gente também tem hoje em dia um tratamento para prevenção da progressão da miopia. Antigamente a criança míope vinha para o consultório e a gente passava o óculos e ia refazendo a consulta a cada ano, a cada 2 anos e mudando o óculos. Hoje em dia, a criança míope que vem no consultório, a gente vê quão rápida está a taxa de progressão e pode ser prescritos tratamentos para que essa miopia não cresça tanto, para a gente limitar. E é o colírio ou os usos de óculos especiais, que são feitos exatamente para isso, para que a criança, para que esses óculos segurem o aumento da miopia, vamos dizer assim. E a questão da cirurgia é preciso esperar que esse grau estabilize para que seja feito. Então, raríssimas vezes você vai fazer uma cirurgia numa criança. Nem pode, é proibido por lei, até pelo próprio desenvolvimento do grau. A cirurgia só pode ser feita depois de 18, 20 anos e após a estabilização completa do grau. E é interessante a gente falar que a correção do grau é só a correção óptica. O olho continua grande, as doenças que vêm com a miopia elevada, elas continuam, então os míopes têm mais chance de ter glaucoma, catarata, descolamento de retina. É assim, quanto maior a miopia, sempre maior a chance. Então, não é que a gente corrige o olho inteiro, a gente coloca o óculos na córnea e o paciente passa a enxergar bem, que já é muito bom. Porque também conforme o grau vai aumentando, as lentes precisam ser mais robustas, tem todas essas características que acabam dificultando quando você fala sobre uma criancinha. Tem a questão do bullying, infelizmente. Sim. Temos esses desafios a serem contornados e vencidos junto com o seu filho, com o seu sobrinho, seu neto. Vamos falar um pouquinho a respeito de catarata congênita, doutora. A catarata congênita é uma condição que não é tão frequente, mas o diagnóstico tem que ser precoce. Precisa. Precisa. O teste do reflexo vermelho é feito na maternidade, muitas das cataratas já são diagnosticadas nesse momento, mas existem as cataratas que podem desenvolver aí nos primeiros anos de vida, tá? Quando a catarata é nos 2 olhos, né, é mais, entre aspas, mais fácil de perceber, porque muitas vezes tem uma queda abrupta da visão. É nítido que a criança não está enxergando. Mas quando a catarata é num olho só, não há, assim, sintoma nenhum. Porque um olho vai continuar enxergando bem e o outro olho é que não está enxergando.
E se a gente não tratar precocemente, que é fazer a cirurgia, tirar a catarata e aí fazer um tratamento com óculos, tampão, terapias visuais, para a gente conseguir desenvolver a visão desse olho, não tem mais o que fazer. E como a gente pode perceber, né, que a criança está com catarata, né, se passar na consulta de rotina, mas quando a gente tira foto no celular, é muito importante quando dá aquele reflexo vermelho, né? Os dois olhos têm que estar com o reflexo vermelho. Se um olho está com o reflexo vermelho e o outro olho está ou preto ou branco, tem que levar no oftalmologista para ver o que está acontecendo. Isso não é um grande indicativo. Não quer dizer que seja catarata, mas pode ser que alguma coisa não está bem, então tem que ver rápido. Não dá para você esperar um ano. Ideal na mesma semana você levar o seu filho no oftalmologista para fazer essa avaliação. Porque qualquer doença que bloqueie o meio óptico, e uma delas é a catarata, vai fazer esse reflexo vermelho ficar alterado. E assim, o quanto antes, foi o que a doutora comentou, o quanto antes for tratado, a orientação, o prognóstico é melhor e a orientação é sempre cirúrgica. Da catarata congênita, que estiver atrapalhando a visão, sim. Tá, perfeito. Por isso, gente, papais e mamães, fiquem bem de olho, porque o futuro do seu filho nesta condição é determinante. E vamos falar rapidamente sobre retinoblastoma. O retinoblastoma é um câncer infantil, extremamente raro, graças a Deus, mas que pode aparecer principalmente nos primeiros anos de vida, tá? Principalmente aí nos primeiros 2, 3 anos de vida, mas até 5 anos de vida, mas mais frequente nas crianças menores, em que o diagnóstico precoce aí não é só uma questão de visão, é uma questão de vida, é um câncer, como qualquer câncer, pode colocar a criança em risco de vida. Pais que têm histórico de retinoblastoma já devem fazer um acompanhamento assim que a criança nasce, fazer um mapeamento de retina. Algumas crianças já podem nascer com retinoblastoma, mas a grande maioria vai desenvolver aí nos primeiros anos de vida. E aí nessas crianças com histórico familiar, a gente vai fazer mapeamentos de retina bem frequentes. Em crianças que não têm histórico familiar, é só observar as fotos, né? Aquele reflexo vermelho alterado, além da catarata congênita, também pode ser um retinoblastoma. Entendi. E a gente consegue diagnosticar nesse exame do mapeamento de retina. Mas assim, não quero que ninguém fique extremamente preocupado com retinoblastoma, porque a gente teve a filha do Thiago Leifert, que ganhou aí uma repercussão nacional. É uma coisa extremamente rara. Lógico que acontece, que a gente precisa ficar atento, mas não precisa criar nenhum pânico dos pais começarem. Eu sou mãe também, às vezes tem coisa que pega, que a gente fica, ai meu Deus, será que vai ter? Não. A gente fica impactado. A gente fica impactado. O importante como pai é levar nas avaliações de rotina e ao notar qualquer dúvida, é levar, não ficar esperando. Eu tô achando que ela tá olhando diferente. Leva, porque é melhor levar do que ficar esperando, mas não precisa ficar numa paranoia de achar que vai acontecer alguma coisa, que na grande maioria das vezes o retinoblastoma é extremamente raro. Perfeito. Doutora, vamos conferir então o resultado da nossa enquete. Resultado na tela, diretor. Quais dicas você precisa para proteger a visão das crianças? Vamos lá, a alternativa que venceu com 50% dos votos. Como proteger os olhos da luz azul? Gostaria que você trouxesse essa informação para a gente, porque as crianças, obviamente, elas ficam muito presas ao celular. Papais e mamães utilizam muito como recurso, mas é importante a gente dar orientação para ficar atento. Sim. Mas também gostaria que você trouxesse informação a respeito de como construir um cantinho de estudo, porque eu acho que essa é essencial. Aproveito, doutora, para agradecer sua participação aqui com a gente. Para você que gostou do bate-papo, pessoal, vou deixar a vocês os contatos da doutora Andréa Greco, oftalmologista especializada em oftalmopediatria. WhatsApp 0 operadora 11 8987, esse número que aparece na sua tela, e o Instagram doutora.andreagreco. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, essa oportunidade. Então vamos falar das duas coisas junto. A questão do cantinho, o ideal é que a criança nunca estude no celular, que ela estude aí ou num livro ou no computador, que esse computador fique o mais longe possível da criança e, de preferência, que a criança sente contra a luz, ou seja, não deve ser computador e janela. A janela deve ficar atrás da criança, se isso for possível. Em relação à luz azul, eu sei que tem muita
informação, às vezes falando que a luz azul causa problemas, mas não tem nenhuma comprovação de que a luz azul seja danosa para os olhos das crianças. O que prejudica a visão das crianças é o uso do celular e da tela, mas pela proximidade, pelo tempo que as crianças ficam no celular. A miopia dessas crianças é maior, a miopia dessas crianças aumenta, não por causa da luz azul, mas por causa da proximidade. Existem lentes especiais que bloqueiam a luz azul, mas ela não está indicada no caso de crianças, tá? Não tem nenhuma comprovação científica que faz a gente recomendar essas luzes que bloqueiam a luz azul para a criança. Para a criança, o importante é limitar o uso da tela e sempre que usar a tela, deixar o mais distante possível. E para você que está gostando do Consulta ao Doutor, já voltamos com mais assuntos sobre a saúde ocular do seu pequeno, neste segundo bloco, trazendo orientações aí sobre o melhor óculos. Qual o melhor óculos a escolher? Consulta ao Doutor volta já. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta, ou melhor, a sua consulta com hora marcada. Para você que chegou agora, nosso bate-papo hoje é a respeito da saúde ocular dos nossos pequenos, a saúde ocular na infância, pois é, os grandes desafios. No primeiro bloco, nós focamos em quais são essas dificuldades, quais são essas doenças que podem acometer os nossos pequenos. Trouxemos dicas de como papais e mamães podem identificar que o seu filho, a sua filha está com problema para enxergar. E agora, pessoal, nós vamos focar nas soluções, em tudo aquilo que nós temos disponível no mercado para ajudar as nossas crianças a se adaptarem a essa nova condição e voltarem a ter qualidade de vida, ou melhor, em muitos casos, passarem a ter, não é verdade? Porque aquela criancinha que nasceu com aquele problema e nunca enxergou direito, vai ter a oportunidade de ver o mundo com outros olhos, literalmente. Lembrou de alguém a quem esse nosso programa vai interessar? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br, então corre lá, pega o seu celular e compartilha nosso link de transmissão. Te convido a você fazer parte aqui do nosso segundo bloco, encaminha pra gente a sua dúvida, traz pra gente seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886 e temos a nossa clássica enquete acontecendo também neste segundo bloco lá na rede vizinha, no @Consulta ao Doutor HitTV, em seus minutos finais também. Então, diretor, coloca pra gente a enquete na tela, porque quem escolhe a informação aqui hoje, gente, é você. Sobre a escolha dos óculos ou lentes de contato, erros que você facilmente cometeria ou já cometi. Escolher a armação apenas pelo gosto da criança. Interromper o uso no período de adaptação ou não supervisionar a higienização correta. Clica na alternativa que nós iremos, é claro, trazer mais informações para você. Antes de eu te apresentar aqui o nosso especialista, eu queria te contar uma coisa, pessoal. Hoje, dia 24 de fevereiro, a gente tem um marco histórico que precisa ser relembrado e também celebrado, que é o Dia da Conquista do Voto Feminino aqui no Brasil. Preparamos uma matéria em homenagem. Foi em 1932 que as mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar e influenciar o futuro do nosso país. Essa vitória foi o resultado de décadas de luta, coragem e perseverança de mulheres que acreditavam em um Brasil mais justo e igualitário. Cada voto feminino é uma voz em busca de justiça, igualdade e representatividade. Mulheres de todas as idades e origens continuam a desempenhar um papel fundamental na política, nas decisões e na construção de um futuro melhor. Hoje e sempre, honramos as mulheres que abriram o caminho, que possamos seguir em frente com mais vozes, mais direitos e mais poder. Uma grande conquista rumo à democracia, inflando a nossa democracia. E pessoal, para você que chegou agora neste exato momento, vamos conhecer um pouco mais a respeito do nosso especialista deste segundo bloco na nossa tela. Estamos aqui, gente, com Arthur Godoy, ele que atua na área já há 32 anos. Segue a profissão do pai,
fundador da primeira ótica da Freguesia do Ó. Apaixonado pela área, se destaca pela dedicação à saúde ocular e pelo compromisso com um atendimento sério em um mercado muitas vezes focado apenas lá no lado mercantil, em vender, sem se preocupar tanto com a qualidade. Seu trabalho é pautado na ética e também no bem-estar do paciente, oferecendo sempre soluções personalizadas e de qualidade. Arthur Godoy, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Consulta Doutor. É um prazer, é uma honra participar aqui com vocês desse programa lindo que traz tanta informação, não é verdade? Pois é, a gente aproveita cada instante para trazer informação para você que está nos assistindo. Conta pra gente, quais são os grandes desafios quando a gente fala com relação ao uso de óculos, esses equipamentos, as ferramentas que são maravilhosas, mas quando a gente pensa num bebezinho, numa criancinha, quais são os grandes desafios que os papais encontram? Muito bem. Eu gostei da apresentação porque hoje em dia a gente percebe muito o lado mercantil e eu gosto de falar para todos, eu gosto da entrega. A entrega acho que é o resultado, levando em consideração cada indivíduo. Né? Então nós estamos falando dos kids, das crianças, né? Então é difícil encontrar uma armação, algo específico, um auxílio óptico, porque o óculos ele é um auxílio óptico. Sim. Eu preciso emetropizar, eu preciso cuidar daquela metropia, seja da miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, para que essa criança tenha a desenvoltura dela naquele momento da plasticidade, que é até perto dos seus 6, 7 anos. Precisa ter essa correção visual. E muitas vezes o desafio é encontrar uma armação para isso, né? Então nós temos, por exemplo, e eu considero a ótica uma casa de óculos. Ela tem que ter variedade. Porque cada armação, Dani, eu consigo emoldurar o rosto de uma ou mais crianças. E não é só né? questão estética, né? Nós temos que levar em consideração, assim, a questão estética. Então, Tá. por exemplo, o septo nasal de uma criança geralmente é mais rasinho, não é? A têmpora é mais curta. Então, eu tô com essa aqui na mão, Que por exemplo, mas bonitinho, olha que gente. bacana, né? Olha, cuidando da ergonomia, cuidando da anatomia para que não machuque, com uma têmpora curta. Muitas vezes vemos óculos mal adaptados. Por exemplo, uma criança com 3 anos, 4 anos, com uma armação teen, Tá. não vai dar certo. Por quê? Notamos que... Ele não vai prender direitinho no Eu rostinho estou dando dela. exemplos extremos aqui, né? Olha a diferença de tamanho de produto. Então, quando eu digo que a ótica ela é uma casa de óculos, ela precisa ter disponibilidade, tanto para o feminino quanto para o masculino, né? As meninas, por exemplo, olha que bacana aqui, ó. O Bom, roxinho com né? lilás, Ó, olha a delicadeza olha desse que óculos. rico, né? E olha isso aqui que legal, Dani. Olha o que os fabricantes... Meu Deus! Será que a criança tem cuidado, assim, tirar com uma mão só, Esse né? aqui não tem problema, aquela criança Super que leve. eu Olha queria que, sentir olha que rico isso, isso. gente. É muito leve, né? Vou Então a fazer aqui o criança, teste de novo. além dela se sentir bem, porque não incomoda, porque o óculos ele acaba fazendo parte do seu dia a dia, não é verdade? Então ele tem que ser anatomicamente pensado, adaptado ao rosto, não pode ser pesado, nós temos que ter auxílios. Tem que permitir a brincadeira, né? A liberdade da criança. O lúdico, perfeito. Você tocou num ponto incrível que é assim, temos armações escuras e tal, mas a gente tem que trabalhar o lúdico, senão ele não usa. Sim. Né? Uma pauta, um ponto que você comentou comigo, assim, né? Como é que é a escolha? A gente deve deixar a criança escolher sozinha? Olha, eu acho que tem que haver uma sinergia. Qual que é essa sinergia? É o consultor óptico, tá bem? Com as técnicas. Sim. E o pai, e a mãe, e a criança junto, e a gente fazer a associação disso. Uma bela escolha trará um bom resultado dos óculos, ela feliz, enxergando, resolvendo a metropia dela. Resolvendo a vida dela. o problema dela. Você que tem muito contato com este tipo de público, quando a criança entra na sua ótica, ela entra emburradinha? Ai, eu tenho que Eles entram escolher com medo, né? Com medo? É comum, né? E como que funciona essa sua abordagem, essa conquista da criança? Você sabe que eu tenho nariz de palhaço lá? Mentira! eu Para tenho. aproximar. Eu tenho. E às vezes as crianças levam, eu tenho que comprar outro. Mas é uma forma da gente brincar, porque, por exemplo, vamos supor que seja num consultório, na ótica, tem óticas que acabam indo para o lado de usar um jaleco branco. A criança tem medo. Então eu acho que o lúdico é importante, não só nos aparatos, óculos, mas você também conversar na altura da criança. Ele entender que está de igual para igual. Igual para igual. São dicas para os próprios óticos, não é verdade? Eu tive que aprender isso.
Eu gosto de criança, eu dou aula para criança na minha igreja, então assim, eu ganhei com isso. Tá? Mas você estar de igual para igual, você conseguir ir pro lúdico, você brincar com ele, usar talvez o nariz de palhaço, eu acho que funciona. Encontrar formas para você quebrar aquele gelo. Eu acho que funciona. Eu precisei já tirar o jaleco porque a criança achou que associa remédio. Sim. E o óculos não é remédio. O óculos ele é um auxílio ótimo. É a solução, na verdade, para uma vida melhor. E que hoje tem estilo. Vamos lá, né? Olha que bacana isso, ó. Olha que peça incrível. É super estilosa. É para uma criança de 5, 6 anos. Né? Então, muito assim, linda. Temos cores e temos auxílios também. Então, por exemplo, quando a gente está cuidando de um caso de um menino de 9 a 12 anos, no máximo 15 anos, eles querem já algo... Esse é algo mais sério, mas tem um detalhezinho ali. Mas tem um detalhezinho. Sabe por quê, Dani? Olha que legal. Tal como a indústria das chuteiras, né, de jogar bola, faz uma chuteira colorida, os óculos também têm que ter algo que associe esse lúdico de novo. Personalidade. Né? Personalidade. Então, o menino verde, o azul, o laranja, o amarelo, as meninas o rosinha, o lilás e assim vai, né? E você nota que é uma armação anatômica. Olha que legal, ó. Ela não necessariamente precisa prender atrás da orelha. Tá abraçando a cabeça, né? Ah, mas e aí? Como é que funciona? Será que pode esse óculos cair? Será que é seguro? Olha que legal. A empresa pensou nisso. Ele veio um acessório. Ela pensou nisso e ela faz uma borrachinha, um auxílio que a gente coloca aqui. Opa, que já está indo. Ao vivo é assim, né? Ao vivo é assim, gente. É assim, a gente faz ao vivo. A gente coloca na hora Olha para que legal. o espectador ver. Olha que legal. Já mudou completamente. Então, aí eu tenho de vários tamanhos. Eu tenho menor, eu tenho um pouquinho maior. Aí isso ajuda ele a prender melhor na cabeça. Ajuda para prender aqui atrás da orelha, não machuca. É super molinho, né? Super molinho, dá uma olhada. Porque quando os jovenzinhos não gostam muito disso. Entende? Aí tem a ver com estética, né? Eles não gostam muito. Então tudo que a gente vai crescendo, vai mudando, ficando mais exigente verdade, né? assim mesmo. Aí a gente faz discretamente, dessa forma, que é uma forma de deixá-lo à vontade, né? Então os meninos gostam de modelinhos mais esportivos, normal dos meninos, não que as meninas também não gostem, também pode, ok? As meninas já gostam mais das cores. Tá. Arthur, temos uma perguntinha da nossa audiência na nossa tela, diretor. Vamos então para a pergunta da Domingas de Piauí. Domingas, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, à sua consulta. Olá, boa tarde. Já sou fã desse programa maravilhoso que tira toda a dúvida. Ai, que legal ouvir esse feedback seu, Domingas. Tem um filho que, ao pegar um celular, costuma ficar com os olhos vermelhos no momento do uso. Não que ele fique por muito tempo e nem fica todo dia. Temos lente para isso, Arthur? Vamos lá, só pra gente simular, né? Vamos imaginar um jovem, né? Eles geralmente ficam aqui assim, né? Muito próximo, né? E isso faz com que a criança pisque pouco, ok? Então a gente tem o problema do olho seco, tá bem? O excesso de tempo, já falamos uma outra pauta aqui sobre a técnica 20-20-20, tá? Então lembra disso? Então o que eu recomendo, mãe, e todos, né? O excesso faz mal. Tá bem? Então, ele usando o óculos ou não, tá bem? O ideal é que haja uma pausa para os olhos. Tá bem? Agora, quanto às lentes, né? Porque ela fez essa pergunta também, né? Isso. Então, o que acontece? Nós temos lentes específicas hoje para quem usa muito tela. São as lentes que bloqueiam o azul da tela. Então, nós temos no nosso smartphone, no notebook, nas lâmpadas LED. Hoje vivemos essa era da luz fria, então a luz azul muito presente e que é o que faz mal para os olhos. Então existe sim. Eu consigo mostrar para vocês aqui? Vamos lá. Posso vir um pouquinho mais para cá, que talvez seja mais fácil. Vamos ver se eu consigo te ajudar. Consegue fechar? Captar essas imagens. Onde fica legal aqui, ó. Vamos ver se é possível. Deixa eu usar uma outra lanterninha aqui, tá aqui. Aqui tá aparecendo. Aparece pouco. Mas, Dani, será que as nossas eu vou tentar fechar um pouquinho mais conseguem captar aqui, essa imagem? E se você inclinar Marcos aqui assim, ó, aqui, dando tudo de si. Dá para ver uma luz aqui violeta? A minha mão tá na frente. Espera aí.
Aí temos. Aparece mais? Sim. Talvez não apareça aqui, mas a hora que eu faço assim, Dani, ó, com a lente que bloqueia o azul, eu consigo bloquear Aí, ó. bastante a luz azul, ó. Tá? Quando volta. Então, assim, a lente anti-reflexo... Esse é o poder de uma lente... Tá aqui, ó. É uma lente Perfeito. que tem um tratamento anti-reflexo, Tá. mas ela tem o Blue Block, ela filtra um tanto da luz azul. Eu não posso filtrar a sua totalidade, porque assim, nós estamos falando de luz azul artificial, mas nós temos que lembrar que o sol também tem luz azul Tá. e que é responsável pelo equilíbrio do sono. Né? Então eu não posso bloquear em sua totalidade porque eu teria novos problemas. Tá. Então essa é a questão das lentes voltada a telas, tá bem? Que filtro azul. Tá? Então, muito bacana essa dica para domingas, hein, domingas? Exatamente. Gostou? Eu Muito trouxe bom. também, Tá. eu não sei se você vai conseguir observar, Dani, mas eu trouxe para mostrar para você assim, ó, o que é uma lente ruim. Não falam de lente ruim? Tem... Descreva a lente ruim, porque caso a gente não consiga captar né, eu a vou tentar qualidade... mostrar para você, para eu Tá. poder deixar mais claro, tudo bem? Perfeito. Então assim, eu vou pedir para que você olhe nas lâmpadas e você vai encaixar como fosse as duas lentes assim, os seus óculos, tá bem? Tá. Por gentileza. Me relata, pode aproximar, o que você observa? Uma certa distorção? Uma Não certa dá a impressão que distorção, fica assim... bastante- é como se eu tivesse luz sobre luz, astigmatismo? com fantasmas, não dá a impressão desse astigmatismo? Tá, pessoal, o que acontece? Lentes com falta de qualidade. E como descobrir isso? Infelizmente, É o isso está. preço. Isso está. Então, assim, eu sempre oriento a buscar profissionais conhecidos, óticas mais tradicionais, para que não corra esse perigo, tá bem? Então, em primeiro lugar, trabalhar com lentes oftálmicas de qualidade, tá? Porque o que acontece? Lentes que faltam qualidade têm o problema de distorção de lentes. E você pode começar com um problema e acabar com outro pior. Exatamente. Então, eu trouxe uma aqui para que também a gente possa comparar o que é bom ao ruim. Sim. Né? Eu trouxe aqui, também não sei se a câmera consegue fechar aqui, é um quadrante, tá? Aqui nós temos um quadrante e aí nós estamos falando, por exemplo, falamos aqui de armações, né? Nós temos também o recurso lentes, né, Dani? Então, assim, os óculos, ele é composto da armação, do Sim. aro, que a gente falou sobre emoldurar essa armação no rosto da criança, masculino, feminino, a escolha, pai, mãe, Se é associado. seguro, essa se não é sinergia seguro, a toda, liberdade. né? Isso, essa proteção. Gostei disso, Dani, a proteção. Então, a armação bem encaixadinha, elas são mais leves, ela tem essa aba, olha que legal, o fabricante já se preocupa com isso, que haja uma anatomia Conforto. e o consultor óptico orientando junto. Tá Tá. bem? Aí o próximo passo o que é? São as lentes. A escolha da lente. Escolher as lentes. E que é um processo muito sério, porque aí, claro, está atrelado a uma prescrição, ao grau, se ele é baixo, se ele é mediano, se ele é alto, né? Então, só não se assustem, tá bem? E isso também tem muito a ver com aquilo que a criança tem, que foi o que nós trouxemos no primeiro Isso, bloco. Então, é isso mesmo. miopia, astigmatismo, é hipermetropia. A doutora explicou muito bem, né? Quando a questão é ótica dos olhos, tem a ver com a anatomia do olho. Então, o olho míope, ele é um pouquinho mais comprido, o olho hipermétrope, ele é um pouquinho menor, tá bem? E um olho sem grau nenhum, que ele é emétrope, ele tem o desenho natural, é layout, tá bem? O astigmatismo, Dani, já se dá aqui na frente, ó. Tá. Já não tem a ver com o layout. Muitas pessoas negligenciam o astigmatismo de baixo grau, Sim, principalmente na área de lente de contato. porque fica um pouco mais barata a lente. Olha só, gente, eu trazendo informações. Conhece o mercado. Olha, você sabe que eu, como profissional, eu fico bravo com isso. Não sei se eu posso falar Eu isso, mas imagino. eu fico bravo Porque ou você faz uma lente que vai, de fato, ajudar o seu cliente, ou resolver um problema, mas não resolver um outro, também não facilita. Claro, a gente leva em considerações técnicas. Então, Tá. assim, quando o astigmatismo ele é em torno de meio grau até 0,75, mas depende muito da potência que eu vou ter na miopia ou na hipermetropia, eu posso, talvez, levar em consideração em não aplicar esse astigmatismo. Eu vou obter respostas, né, de feedback do paciente, se a acuidade visual está suficiente, porque muitas vezes a lágrima corrige, Dani.
Olha só. Entendeu? Esse astigmatismo, como ele se dá na córnea, quando é corneano, tá? Porque existe astigmatismo residual no cristalino. Mas quando é corneano, pequeno, é possível da gente corrigir. Então aí sim dá para trabalhar o custo das lentes de contato não sendo geltóricas. Agora, eu recomendo de 0,75 para cima, geltórica. Não dá para negligenciar essa parte do seria astigmatismo. metade do resultado, né? Então aí coloca em jogo, né? Tá, vamos entender então essa lente que é não essa é aquela se fundinha de garrafa? Olha, dá uma olhada, Dani, eu tenho outra aqui. Nós temos Olha uma só, lente aqui gente. de 10 graus de miopia. Vou colocar lá na lateral para a gente entender 10 graus de a miopia. espessura dessa lente. Aqui é a borda dela, mas toque no centro, assim, faz como se fosse um alicatezinho. Não é mais fino? É muito mais fino. É muito essa mais fino. parte aqui Então, do que essa da lateral. Isso nos traz a seguinte informação. Quando míope, eu tenho bordas grossas, centro fino. O que é ideal? Porque hoje a gente vive a era dos óculos grande, mas é adequado para o míope? Entende isso? Quando é uma miopia baixa, ok. Mas alto míope, então nós temos que buscar, vamos supor, tá? Buscar armações de preferência não retangular, Neste nem caso, alta. Eu trouxe aqui mais só para redondinha exemplificar. pra gente mais redondinha e menor, mais... esse olho menor, para que eu possa usar o recurso central. Né? Claro, nós temos auxílios, como aqui, ó. Nós temos uma lente de 10 graus aqui também. Olha só que diferença, gente. Olha isso. Ó, vamos mostrar? Vamos juntos. Olha que diferença. A lente que estava na minha mão antes e essa daqui. Então são recursos... O que justifica? São recursos de resina e tecnologia. Entendi. Tá? Então hoje nós vivemos a ótica, tecnologia de megapixel e asfericidade. Temos a nanotecnologia também, mas aí entra mais na questão de antirreflexo. É muito bacana, não é? A gente acompanhar é como o mercado sensacional. tem evoluído para trazer, claro, mais condições para a gente. Sim. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Sobre a escolha dos óculos ou lentes, erros que eu facilmente cometeria ou já cometi. 55% interromperam o uso no período de adaptação. Queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é esse período de adaptação, porque dá enjoo. Certo, é difícil às vezes andar, tem uma diferença, né, de espaços, aonde você consegue chegar no óculos, aonde não consegue. Conta um pouco mais e como fazer para driblar isso. O que pode haver, né, esse salto de imagem que você disse no início. Então, toda vez que a gente consegue emetropizar, o que é emetropizar? Então existe uma miopia, que é uma ametropia. É um problema óptico aqui dentro. Então, a hora que eu corrijo o que esse olho está fazendo em excesso, no caso da miopia, então eu deixei a imagem na retina. Passo a enxergar. Mas existe um novo, porque tudo fica grande, dá a impressão de tudo maior, ou um certo deslocamento de profundidade. Mas, Dani, é assim, em primeiro lugar, uma prescrição muito bem aplicada. Falou muito bem a doutora aqui anteriormente, quando miopia, aplica-se uma totalidade. Tá bem? Então, assim, tem que levar em conta, não dá para ficar diminuindo o grau só para, vai acostumando. Não, tem que aplicar porque eu tenho que levar a imagem até a retina, esse é o X da questão. Sim. Então, assim, claro, mas é onde entra a tecnologia de lente. Então, as lentes conseguem diminuir esse comportamento de profundidade? Conseguem, Dani. Diminuir esse desconforto. Que é o que eu trouxe aqui. Talvez aqui na câmera não apareça, mas eu tenho uma tecnologia de lentes esféricas, que são mais arredondadas, e a tecnologia de lentes asféricas, que são lentes mais retas. Como você nota que elas são mais retas aqui, são assim, muitas né? possibilidades e o bacana é que quem está nos assistindo é saber que você pode ajudar seu filho. Sim. Não passe esse período não aí de adaptação, porque ele demora, mas é importante, vai fazer muita diferença Precisa na muito vida do da auxílio sua criança. dos pais, Muito. né? Andar junto, né? Andam junto, sempre. Queria muito agradecer sua presença aqui com a prazer. gente. Infelizmente, nosso tempo é curto, pessoal, mas não vou deixar de passar aqui os contatos de Arthur Godoy, optometrista, consultor óptico. Ele tem uma ótica. Entra lá em contato com ele, manda mensagem, tira suas dúvidas, porque ele vai te ajudar e te orientar a você cuidar, é claro, da sua criança. Está aqui aparecendo na tela. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.